Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus pela nossa vida. Que Deus seja exaltado, cada um de nós. Hoje no canal da Núbia, no avançar desse trabalho, nós vamos partilhar a mensagem de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, para a nossa meditação. E aqui fala o relato de Pedro, quando Pedro foi preso na época de Herodes, que havia perseguições, morte dos cristãos. Tiago já tinha morrido, já tinham mandado matar, e isso alegrou muito o coração dos judeus. E assim, mais e mais, Herodes ficava feliz em fazer as matanças dos cristãos. E continuar a perseguição, chegou o dia em que mandaram prender a Pedro, algemar, amarrar pés, mãos, completamente amarrado dentro da cadeia. E lá Pedro ficou guardado por soldados, vigiado, fechado ali, que só ele e Deus sabe o que ele estava passando ali dentro. Mas nesta história, nesse versículo 7, conta o que Deus fez por Pedro, como Deus agiu na vida de Pedro. E da mesma forma, ele é o mesmo Deus que pode agir nas nossas vidas. E aqui diz no 7 o seguinte: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Respondeu: levanta-te depressa. E quando o anjo disse isto, caíram das mãos de Pedro as cadeias. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Isso a gente já dá para perceber que quando Deus executa a sua vontade, ninguém impede. A vontade de Deus é absoluta. Quando Ele age, quando Ele executa a sua vontade, ninguém impede. E aqui continua no 8 dizendo: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança nas costas a tua capa e segue. Para que Paulo colocasse a capa, que naquela capa estava escrito nela a palavra de Deus. Assim conta os relatos daquela história, daquele contexto. Que dentro daquela capa estava escrita a palavra de Deus e Pedro não podia se apartar daquela capa. Hoje nós temos essa capa, que lá era literalmente uma roupa, uma peça. Hoje nós temos no coração. Nossa capa hoje é o coração, para não esquecer da palavra de Deus. Estar sempre com a palavra de Deus guardada. Para onde a gente for, essa palavra, essa capa vai com a gente, que é a palavra de Deus para nossas vidas, e para que aonde estivermos, seja ali com a graça de Deus, agraciado por Deus, e levando bênçãos e bênçãos para quem está ao nosso lado. Louvado seja o nome do nosso Deus, por todas essas maravilhas que Ele fez na vida do seu povo, desde o princípio e ainda faz até hoje. Então Ele disse que ia seguir. E uma coisa muito interessante é que tudo que o anjo dizia, Pedro fazia. Que seguia, que colocasse a sandália, a capa, se cingisse, e se levantasse, e despertasse, e acompanhasse ele. E Pedro obedecia tudo que o anjo mandava. Então isso já é uma forma de tirarmos lição de quanto a obediência é importante. E eles caminharam para sair diretamente da prisão. No final diz que tinha uma porta de ferro, uma porta, deve ser uma porta muito forte, muito segura. Fora os guardas que tinham lá, guardando essa porta, guardando Pedro. Tudo isso estava ali, mas eles estavam passando por ali, porque quando Deus executa, não tem quem impeça. Quando Deus executa, a realidade acontece, o milagre acontece, os prodígios acontecem, a paz reina, a alegria volta. Tudo se torna maravilhoso quando Deus executa a sua vontade na nossa vida. E aí, quando chegou na porta de ferro, não precisou Pedro tocar, não precisou o anjo tocar, o próprio Deus escancarou aquela porta, abriu aquela porta. E ao chegar do lado de lá, que já dava para a rua, aquela porta já dava para a cidade, então Pedro foi que entendeu, compreendeu que o anjo do Senhor tinha vindo tirar ele da prisão. Foi que ele entendeu depois que o anjo foi embora. E ele seguiu para a casa de Maria, onde estava fazendo orações. E ao chegar na casa de Maria, ele começou a bater na porta. Diz a história que uma moça, uma moça escrava da família, chamada Rode, até o nome dela é esse.
que significa muitas vezes as coisas boas, é humildade, a simplicidade. Ela não é muito boa e ela fez esse benefício lá em ir abrir a porta e ver quem era. Quando chegou lá, ela disse: é a voz de Pedro. Correu, nem abriu a porta. Ficou tão ansiosa, ficou tão impactada que ela nem abriu a porta, correu para dizer: é Pedro, Pedro está ali. E o pessoal que estava orando, teve alguns que disse: não, você está ficando delirando, você está delirando, não é Pedro não. E ela dizia: é Pedro sim, ele está batendo, ele está lá. Então foram ver e era Pedro. Pedro não deixava de bater. Por que Pedro não deixava de bater? Porque ele queria contar as maravilhas de Deus na vida dele. Porque quando Deus executa, não tem quem impeça. Então, dessa lição, desses poucos versículos, desses poucos momentos, nós tiramos lição de vida que quando Deus executa, não tem quem impeça. Se ainda não resolveu ainda aquilo que nós queremos, que precisamos e que desejamos, é porque ainda Ele não executou a sua vontade. Ele sabe o porquê. A hora, o momento, Ele não trabalha com tempo, não trabalha com hora, Ele executa a sua vontade quando bem Ele acha que tem que ser no tempo certo. Não para nos maltratar com as coisas desta vida, mas para que nós aprendamos, ter lições de vida. Com tudo que passamos nesta vida, aprendemos lições para a glória do seu santo nome. Então aqui a gente vê que essa luz brilhou, num túnel escuro, numa noite escura, aprisionada ali a vida de Pedro. Quem será que está hoje aprisionado? Quem é que está hoje? Quem será que está hoje na escuridão, aprisionado, ali amargurado, sofrido? Tenha esperança em Deus, acredite verdadeiramente no Rei da Glória, porque quando Ele executa a sua vontade, não tem quem impeça. Então a gente passa momentos da vida que parece que vai entrando num túnel escuro sem fim, longo, e você vai, mas no fim do túnel uma luz brilha. Quem sabe hoje a luz está brilhando no seu coração. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor está enviando o anjo. É o dia que o Senhor está levando a luz. É o dia que o Senhor está dizendo: levanta. É o dia que o Senhor está dizendo: coloca a tua capa. Não esqueça a palavra de Deus. Não esqueça a verdade de Deus. Porque quando Deus executa, ninguém impede. É como diz o profeta Isaías: operando Deus, quem impedirá? Se ainda não realizou na sua vida o que você precisa, o que você está pedindo, é porque ainda não chegou o tempo, porque quando Deus opera, quando Deus executa, não tem quem impeça. E ali a igreja estava orando, nós precisamos estar em oração, acreditando nos poderes maravilhosos do nosso Deus. Ali estava a igreja orando, nós precisamos viver em comunhão uns com os outros também, aqui na terra, a igreja deve estar orando uns pelos outros, mas nós não podemos esperar só pela oração do outro, nós precisamos estar em oração, a nossa vida está em oração com Deus a todo momento, porque a qualquer hora, a qualquer momento, a luz brilha, Ele abre porta, Ele faz o que é necessário para a minha e a tua vida. Então, nós precisamos estar em oração, unidos em oração, nosso coração deve estar contrito com o Senhor, acreditando que quando Ele fizer, é a vontade dele que se realizou. Se Ele não fez ainda, é porque tudo que nós estamos passando ainda está servindo de ensinamento, de preparação para recebermos a bênção, preparação para recebermos o milagre. Mas Ele faz milagre, faz prodígio, fez na minha vida, fez na minha família, pode fazer na sua, pode fazer amanhã, pode fazer mais. Tudo isso é Deus quando Ele decide executar a sua vontade. Essa é a lição que Deus nos dá para quando Ele executar a sua vontade, projetos ser realizados, maravilhas acontecer. Enquanto não, Ele vai cuidando, Ele vai nos orientando, Ele vai nos sustentando, Ele vai olhando para nós, Ele vai vendo tudo. Mas tem um dia exato dele executar a sua vontade. Não é toda hora que a gente pede que recebe. Ele sabe quando recebe, o que está mais precisando. Ou quando vai ter que fazer, porque é a vontade dele. Quando ele executa, não tem quem peça. Se você está pedindo algo a Deus, se nós estamos esperando algo de Deus, as promessas de Deus estão em nós, como estava com Pedro. Pedro não morreu naquele tempo, naquele momento daquela prisão, porque Jesus tinha dito que ele ia ficar bem mais velho, ele não ia morrer tão novo ainda, ia passar muito processo, e ele acreditava nisso. Então Pedro disse: dessa vez eu não vou morrer não, porque eu não estou velho ainda visto a minha roupa, ainda calço minha sandália, ainda coloco a capa nas minhas costas, então eu não estou tão velho assim, ainda vou viver muito tempo, vou escapar dessa, porque quando Deus executa, não há quem impeça. Quando Deus promete, Ele cumpre, não há quem impeça de se realizar, não. É mais cedo ou mais tarde, é de madrugada, de noite, de manhã, não importa a hora, mas quando Ele executa, ninguém
impede que aconteça. Por isso que nós precisamos estar alegres em oração a Deus, aguardando o que Ele tem para resolver aquilo que nós não podemos, com a certeza de que os milagres que Ele fez com Pedro, Ele pode fazer conosco, nossa família, nossa vida, porque Ele é o Deus que não mudou, Ele é o mesmo Deus que executa a sua vontade, e a sua vontade ninguém impede de que se realize. Então a palavra-chave que Deus me dava no meu coração é que Deus, quando executa a sua vontade, não tem porta que fique fechada, não tem de ferro, não tem de bronze, não tem escuridão que não venha a ser claro, não tem milagre que seja difícil para Ele. Tudo Ele pode fazer, mas quando Ele executa a sua vontade, então ninguém vai poder impedir quando Ele executa. Então vamos esperar o executar de Deus, vamos esperar o agir de Deus, vamos esperar os milagres de Deus e vamos orando como a igreja vivia orando, vamos continuar orando para a glória do nome do nosso Deus. Então que essa mensagem fique em nossos corações. Executar a palavra de Deus é a verdade que liberta e transforma, e que Deus possa colocar em nossos corações essa certeza de que quando Ele opera, quando Ele executa, ninguém impede. E que eu agradeço a todos, e que Deus seja louvado, e que o nome de Jesus seja exaltado, e a bênção de Deus esteja com todos nós, para a glória do nome do nosso Deus.